se escreve na parede. A mão de Deus chega na Babilônia e escreve na parede: Mene, mene, tekel parsim. Pesado foste na balança e encontrado foste em falta. Daniel entrega o decreto de Deus dizendo: olha, o Senhor diz que mene, mene, tekel parsim. Pesado foste na balança e passado de ti foi o teu reino. A Bíblia diz que Daniel entrega esse decreto e diz: o Senhor entregará o teu reino ainda hoje na mão do teu adversário, e tu serás executado. Olha para mim. Quando Ciro domina a Babilônia, a Bíblia diz que no primeiro ano de Ciro, no primeiro ano de quê? Deus dará ordem para Ciro dizendo: liberta meu povo. Liberta quem? Agora dá glória só se tu pegar. Quando a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, a Bíblia não está brincando. A Bíblia diz que é Deus que tem o coração do rei na mão. Tem o quê? Olha para mim. Deus vai incomodar Ciro para que Ciro liberte Israel. A Bíblia diz que Ciro é um rei ímpio. E a Bíblia diz que naquele dia, quando Deus deu a ordem para ele libertar Israel, ele liberta. E 70 anos depois, Israel volta para casa. Volta para onde? Olha para cá. Quando Israel volta para casa, a Bíblia diz que Esdras, o escriba, vai ler a lei de Deus. Vai chamar o povo para ler a lei de Deus e relembrar o povo acerca da lei e dos decretos de Deus. A Bíblia diz que a partir da leitura de Esdras vai se formar a primeira sinagoga da Bíblia. Olha para o trovão. A Bíblia diz que a partir daí Deus vai dar a ordem através do profeta Ageu para incentivar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém, porque foi destruído por Nabucodonosor. Agora pega isso aqui. É dentro desse momento que os samaritanos, quando sabem que os judeus que vieram do cativeiro recebem a ordem de Deus para reconstruir o templo, eles chegam e oferecem ajuda. Deixa eu ajudar vocês a reconstruir o templo. A história diz que os judeus de sangue puro não aceitam a ajuda dos samaritanos. E diz assim: vocês não vão colocar a mão aqui para ajudar em nada. Não queremos a ajuda de vocês. A partir daí, os samaritanos que estavam com sangue mesclado voltam para Samaria. E sabe quem é que vai reconstruir um templo no Monte Gerazim? Sambalate. E a partir daí, olha para o trovão. A partir daí, a história diz que os samaritanos não vão a Jerusalém adorar. E os judeus não vão a Samaria, a passar por Samaria, sequer por dentro da cidade, porque não podia. Então os judeus de sangue puro não iam para Samaria, e os judeus de sangue mesclado não iam para Jerusalém adorar a Deus. Olha para cá. É dentro desse contexto que vai durar 400 anos. Quantos anos? 400 anos de birra. Diga birra. Divisão. É dentro desse contexto que Jesus vai chegar e vai dizer assim: e era necessário Jesus passar por Samaria. Me dá mais um pouquinho de retorno aqui na frente. E era necessário Jesus passar por onde? Olha para mim, escute isso aqui. Jesus vai entrar aonde? Em Samaria. Sabe quanto tempo tem de guerra? Repita comigo: 400 anos de divisão. Jesus vai chegar dentro desse contexto para acabar com uma divisão que já durava 400 anos. Agora olha para mim, pega isso aqui e dá glória só se tu quiser. Sabe aonde Jesus está indo? Repita comigo: em Samaria. Mas você lembra que a divisão demorou 400 anos? Quantos anos? Passe meu tecladista. Sabe aonde Jesus vai? Aonde ninguém queria ir. Repita: os discípulos não queriam ir. Agora pega isso aqui. Por que Jesus vai aonde nenhum judeu de sangue puro queria ir? Porque quem serve a ele eram os discípulos e os demais que tinham sido agariados ao longo de 3 anos. Olha para mim. Por que Jesus vai entrar em Samaria e vai evangelizar uma mulher? Aquela mulher samaritana. Porque Jesus sabia que um dia ele daria a ordem para os seus discípulos pregarem lá.
Agora olha para mim. Imagine se Jesus desse uma ordem para que os discípulos pregassem lá, se ele nunca tivesse ido lá evangelizar. Aprenda, o próprio grandão da Galileia deu o maior de todos os exemplos. Todo líder, antes de dar uma ordem, ele precisa dar o exemplo. Vou falar mais uma vez, antes dele dar a ordem, ele precisa dar o exemplo. Todo cristão, antes de chamar a atenção de alguém, veja se você tem exemplo para dar para ele. Toda pessoa, antes de falar de alguém, vê se alguém não vai apontar o dedo para você e falar de você. Sabe por quê? Antes da gente dar a ordem, antes da gente pedir, antes da gente mandar, a gente precisa dar o exemplo de servo e de serva de Deus. Jesus deu exemplo.